gente, quinta-feira por aqui. Eu tô aqui já toda arrumada, pois nós vamos dar uma saída rapidinho para devolver esse livro, que a minha camisa tá até combinando com o livro. Ontem eu mandei um e-mail para eles para saber se o livro que eu tinha reservado já está disponível, porque aí eu já pegaria hoje, mas não está. Parece que a pessoa renovou de novo, então vou ter que esperar mais um pouco. E eu não sei qual livro que eu quero ler agora, então eu vou procurar lá no Sesc um livro curtinho também para eu ir lendo enquanto o outro que eu reservei não fica disponível. Mas antes, gente, eu queria falar sobre esse livro, assim, brevemente, porque eu fiz também uma avaliação lá no Scoob. Volto a dizer, se você quer acompanhar as leituras na íntegra, eu sempre falo das minhas leituras aqui, mas ver os reviews, as notas que eu costumo colocar para os livros que eu finalizo, estão lá no Scoob, então eu vou deixar novamente o meu user aqui, que é o mesmo user do meu Instagram, do meu TikTok, enfim, tudo igual. Mas enfim, eu já avaliei ele por lá, mas, gente, eu tô tão impactada com esse livro, tão impactada que parece que eu ainda não tenho palavras pra falar sobre ele, assim. Eu achei que a Socorro conseguiu pegar fatos históricos, misturar com romance, com realismo mágico, de uma maneira brilhante. Realmente é um livro que eu vou ficar pensando durante muito tempo, falar muito sobre identidade, sobre ancestralidade, sobre amor, a força que o amor tem de fazer com que a gente consiga juntar os pedacinhos de quem nós somos, como o amor transcende o tempo e vai muito além do que é de fato palpável, né? Eu tô muito impactada com a forma que ela escreveu, como ela conduziu toda a história. Ela conseguiu trazer profundidade para cada diálogo, para cada pensamento da personagem, que começa muito confusa e aos poucos você vai descobrindo junto com ela quem ela é e de onde ela veio e o quão importante isso é para ela. Achei lindo todos os temas, tudo que foi abordado dentro do livro, então eu realmente indico muito esse livro. Esse livro é maravilhoso, lindo, lindo, lindo. É de uma brasilidade muito orgulhosa. Cada detalhe, cada ponto da cultura que compõe toda a história e compõe os personagens também. Então, enfim, amei muito. Falei que eu ia falar brevemente, acabei falando até demais. Mas enfim, eu tô com uns livros na cabeça, mas quando eu chegar lá provavelmente eu vou acabar ficando atraída por outros livros, então tô indo com a mente aberta para ver o que eu vou escolher por lá. E aí vocês me acompanham, claro. E aí, gente, voltamos lá do Sesc, consegui devolver o livro e eu peguei 2 livros. Eu tô muito satisfeita com os livros que eu peguei. Esse daqui, A Outra Filha, da... deixa eu ver se eu sabia falar o nome dela. Annie Ernaux. A gente não sei, tô lendo do jeito que eu acho que tá certo, mas provavelmente tá errado. Bem fininho, bem curtinho. E, comecei a ler lá mesmo um pouquinho antes da gente ir embora. Eu fiquei muito sentida lendo ele. E eu sei que eu vou chorar lendo esse livro, por mais que seja um livro super curto, que eu já vou terminar hoje mesmo. Já me emocionou muito o pouco que eu li dele. O livro, pelo que eu entendi, ele é autobiográfico. Conta quando a Annie, que é a autora do livro, houve uma conversa da mãe dela falando que ela tinha uma irmã mais velha, que morreu com 6 anos de idade de uma doença. E ela não sabia disso. Assim, ela nasceu alguns anos depois que essa irmã morreu.
E ela escutou essa conversa, assim, aleatoriamente da mãe dela falando, e que a mãe não tinha contado a ela para não deixar ela triste, enfim, preferiu viver como se essa criança não tivesse existido. Então ela começa a ponderar sobre isso, pensar se a irmã dela tivesse sobrevivido e o que elas poderiam ter feito juntas, como que seria a relação das duas, entre outros tópicos ainda mais profundos na história. Aqui, ó, até deixei marcadinho onde eu estava, ali poucas páginas, eu tô na página 13 do livro. Eu sou a caçula de 3 irmãs, um irmão mais velho e 2 irmãs que são gêmeas. E eu, enfim, nasci por último. Quem tem irmãs, quem tem irmão sabe, é alguém que é muito diferente de você e que você tem laços de sangue, tem um laço de história com aquela pessoa. Eu consigo entender, de certa forma, o baque que ela teve de pensar que, poxa vida, eu tive uma irmã mais velha, cresceu, viveu até os 6 anos, morreu e eu nasci logo depois e não tive a oportunidade de conhecer essa pessoa. Como seria se eu tivesse nascido depois e ela ainda estivesse aqui? É uma coisa que realmente traz reflexões realmente muito profundas. E aí eu peguei esse outro, que na verdade eu já estava de olho nele. E eu fui lá já pensando em encontrar ele. Só que quando eu cheguei, o Sesc estava sem sistema. E aí não dava para pedir para a mulher olhar no sistema se eles tinham esse livro lá. Fui lá e fiquei olhando, tava tentando achar na sorte. Mas realmente a sorte me encontrou, porque esse livro estava logo na frente. Então assim, eu nem precisei procurar muito, ele estava lá e eu peguei. Eu vou terminar esse e vou começar esse em seguida. E é isso, eu tô muito feliz com essas 2 leituras que eu peguei, acho que eu acertei muito. Eu vou trabalhar agora e também editar um pouco esse vídeo já para adiantar bastante. E é isso. E aí, gente, como estão? Sábado por aqui, eu tô aqui arrumada já, porque hoje eu vou viver uma experiência que eu nunca imaginei viver, que é ir num campeonato ao vivo de League of Legends, na Arena CBLOL, acho que é esse o nome. É uma coisa que o Eduardo gosta muito e ele vai desde criança para esse tipo de evento, ele curte muito, ele joga esse jogo pra caramba. E eu resolvi viver essa experiência com ele, ver como é que é. Então, obviamente, eu vou levar vocês junto comigo para acompanhar como que vai ser. E eu tô super animada, porque é uma coisa que eu nunca fui, não sei nada sobre League of Legends. Sei algumas poucas coisas, conheço alguns personagens também, porque eu assisti aquela série da Netflix, Arcane, e eu amei, inclusive. E também algumas coisas que o Eduardo me mostra, me ensina e tal, mas entender o jogo em si, eu não entendo nada. Mas eu tenho certeza que vai ser muito divertido, não tenho dúvida disso. E é isso, vamos lá comigo?